Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar sob a sua proteção, seu amparo, né? A sua bondade e a sua luz. Hoje estamos aqui reunidos para um assunto extremamente atual, relevante em nossas vidas e que com certeza exige uma transformação de cada um de nós. Hoje nós vamos falar, como vocês já devem ter visto na nossa telinha de programação, né, no nosso anúncio da live, o nosso tema hoje é sobre a guerra. E claro que a nossa força é muito pequena, tudo que nós nos propusermos a fazer, né, tem uma dimensão muito local, um alcance muito local. Mas ao mesmo tempo é extremamente importante, porque se queremos mudar o mundo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a autotransformação. Eu não posso querer modificar o mundo e meu quarto está bagunçado, minha louça suja. Quer resolver? Vamos lá lavar nossa louça, vamos arrumar o nosso quarto, fazer aquela faxina íntima no nosso coração. E a partir dessa revolução íntima, aí sim a gente vai conseguir transformar o mundo. Então hoje, o nosso bate-papo com a nossa querida convidada Lorraine vai ser sobre esse tema extremamente importante, como eu já disse, mas vamos tentar trazer tudo que nós discutimos hoje aqui para as nossas vidas íntimas, nossa vida dentro de casa, nossa vida na sociedade. E com certeza, se conseguirmos modificar o nosso eu, né, o nosso ego, a solução da transformação do planeta vai ser muito mais fácil. Já falei demais, vou chamar aqui a minha querida amiga Lorraine para entrar nesse bate-papo depois dessa introdução que eu fiz. E aí, concorda com isso, Lorena? Que a gente Olá! precisa se transformar primeiro para depois transformar o mundo? Sim, eu estava até aqui rindo, falei assim, não, o Leco já fez a live, agora eu já posso terminar. Nada disso, que a gente tem muita coisa para falar sobre o livro dos espíritos. Eu tenho muita pergunta Isso para aí. fazer para você. E prepare-se, hein, que nós vamos conversar sobre um tema às vezes espinhoso. Você sabe do que eu estou falando. Falar sobre guerra às vezes é um tema espinhoso, né? Porque nós temos um pensamento muito romantizado desse Sim, dessa questão tão particular que é a guerra. Mas o mundo é mais objetivo, né? Até as decisões dos espíritos, elas são muito práticas em relação a isso. E acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá certo? certo. Então, eu queria agradecer Então, demais a sua participação aqui. Quando eu faço o convite, você topa de cara, você é minha grande parceira de lives aqui. Agradeço de coração eu mesmo, tá, Lorraine? sofro, eu topo, mas eu sofro, você sabe, né? Ah, mas Mas todos vamos lá. nós sofremos um pouquinho, a gente sempre fica um pouquinho nervoso, né? Faz parte. Mas a briga boa é essa, contra nós mesmos, contra o nosso próprio nervosismo. Então eu vou fazer Verdade. uma perguntinha para você, né? E por que existe a guerra? Eu acho que seria uma boa introdução, né? Por que existe a guerra? Deixa eu só, antes de a gente fazer, você responder, que eu esqueci, o assunto para mim é tão importante que tem tanta gente já aqui dando boa noite pra gente. Deixa eu só dar uma boa noite especial para a turma aqui, Lorane, rapidinho. Claro. Então, ó, Marisa. Marisa, eu vou pedir perdão para você. Quando eu fiz aquela live, Lorane, eu fiz aquela live, lembra? Falando sobre as atividades da casa. E eu esqueci de falar do Foi. apoio, que é tão importante. Se a gente, quando ela está lá fazendo a palestra, não tivesse o apoio para dar esse suporte, com certeza as coisas não iam fluir da maneira. E a Marisa, e claro, outras pessoas que estão com ela, mas eu vou hoje representar. A Marisa vai representar o grupo todo do apoio. Como é Todos. legal e como ajuda a gente chegar. Ela tá sempre sorrindo, tá sempre feliz. É muito bom. Então, Marisa, um beijão para você e obrigado, tá? Um beijo pro Sérgio também, meu parceiro aí, que tá sempre com o Bernardo lá na casa de seu Pedro e Dona Nair. Albertinho, que é nosso irmão, também tá sempre com a gente. Denise Ferraz. É sua irmã, Denise Ferraz? Minha mãe. Ah, sua mãe, que eu vi o Ferraz, pensei, opa, tem um sobrenome É, parecido aí, né? Tudo bom, dona Denise? Bem-vinda. A Márcia, Regina Salles está sempre com a gente aqui também. A Silvia, nossa irmã Silvia.
Daqui a pouco ela também está na nossa live. Eliane também está sempre com a gente aqui. A Sônia também. Muito bom, muito bom. Então vamos começar a fazer de novo a pergunta. Vamos. Por quê? Por que existem as regras, minha amiga? Então, no Livro dos Espíritos tem exatamente essa pergunta, né? Questão 742, né? O que leva o homem à guerra? E a resposta dos espíritos é justamente sobre a nossa natureza animal, né? Ainda sobrepor a nossa natureza espiritual. Então, ele fala assim: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões, né? E uma coisa, Leco, que eu também queria falar, bem introdutório mesmo, é que as guerras, no caso, né, elas vêm desde os primórdios da sociedade, né? Então, se a gente pensar lá desde o início, que os homens batalhavam até por instinto mesmo, pela sobrevivência, né? Lutavam por espaço, lutavam por caça, né? Por recursos naturais. Então, é uma coisa mesmo bem antiga e que ainda existe, né? Porque estamos ainda no estágio de evolução de provas e expiações, e o predomínio do mal é característica do nosso planeta ainda, né? Então, a gente vê ainda esse tipo de coisa acontecer, né? Por mais que às vezes... Desculpa, Lorena, quando a gente vê isso, né, a gente tem a percepção exata de que a evolução do ser humano é a entidade humana se afastar cada vez mais das questões animais, né? E aí, quando a gente pega assim, nos nossos primórdios, quando éramos ainda 50, 60, 70 mil anos atrás, com certeza éramos muito mais parecidos, por exemplo, dos macacos. Que os macacos também são assim, né? Eles têm os clãs e eles guerreiam entre os clãs, né? Justamente como você disse, questões de território, né? Comida, questões sexuais, que é extremamente importante no mundo animal, né? Então você tem um macho alfa, o outro macho alfa quer tentar matar. Então as guerras acontecem. Então a evolução é justamente a gente se afastar desse mundo animal e buscar a espiritualização, né? Sim, sim. Tem até um livro, Léo, que eu queria indicar para quem está assistindo aí, que é da Joana, chamado Além da Tempestade, né? E tem um capítulo que é só sobre as guerras, né? O nome do capítulo é As Guerras. E ela também coloca, né? Eu vou até ler um trechinho para complementar isso que eu falei, né? Ela coloca assim: dentre todas as calamidades que periodicamente assolam a humanidade, a guerra é a mais hedionda pelas altas cargas de barbárie que revela. Remanescente do primarismo do homem na luta pela sobrevivência, impõe-se um instinto que busca segurança, submetendo os mais fracos, exaurindo-lhes os recursos, enquanto se locupleta sobre os despojos que aniquila. Então, citando bem isso que a gente falou, né, que antes a guerra era mais ligada à questão da sobrevivência, né? Talvez hoje a coisa tenha, né, mudado um pouco, né? A gente vê muita questão de orgulho, né, de egoísmo, muito, né, envolvido aí nessas questões, né? E também queria falar desde o início que a gente não vai discutir aqui sobre geopolítica mundial, né? A gente vai falar só sobre a visão espírita mesmo. Graças, né, a Deus, né? Porque senão vai descambar para bate-boca. Imagina todo cancelamento, aí porque às vezes a gente vai falar de um lado, o outro lado não vai querer. E o objetivo do espiritismo é não ter lados, só ter um, exatamente, que é o cristianismo, né? E o cristianismo realmente vai nos bastar. Acho que essa a nossa proposta, né? Exatamente. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Já que estamos falando de cristianismo, Chega. E dentro do cristianismo nós temos um Deus, né? Por que Deus ele permite a guerra, né? E a guerra faz parte de algum planejamento? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, que a guerra nunca é um caminho escolhido pela espiritualidade, né? Nunca é. É uma questão nossa, né? Ainda do mundo de provas e expiações. É um caminho tortuoso que a gente pega, né? Mas nunca é uma coisa desejada, né? Pelos espíritos, né?
Mas por que o objetivo, né, da providência divina, né, e aí também a gente encontra essa questão bem desenhada no Livro dos Espíritos, que a resposta é a liberdade e o progresso. E aí a gente pensa, né, é difícil a gente enxergar muitas vezes, vendo aquelas cenas, né, de tanta violência, de tanta tristeza, né, a gente vê aquilo mexe muito com a gente, e a gente pensar, né, mas caramba, que progresso que vem daquilo ali, né, tão precisa daquele sofrimento todo, né, e aí é o que eu falei, né, não necessitaria, né, se nosso grau de evolução fosse maior e a gente usasse de outros recursos para resolver nossos problemas, né, com mais amor, né, e que não precisasse das guerras. Mas como a gente ainda está numa situação mais difícil, a gente ainda precisa que elas aconteçam, né, muitas vezes, para gerar o progresso. Né? E aí, nesse livrinho que eu falei da Joana, ela dá um destaque bem bacana quando ela fala assim, ó, no afã de combater os outros povos, os grupos humanos conseguem apressar o progresso, realizando conquistas surpreendentes, de que se utilizarão com proficiência nos futuros dias da paz. Nascem os movimentos pró-paz, de auxílios recíprocos, de beneficência, de comércio, de intercâmbio cultural, de superior inspiração, desarmando as intenções vingadoras e selvagens dos que se comprazem em cultivar esperanças de esforços. Então, assim, é difícil, principalmente no momento que a gente vive, né, aquela situação da gente conseguir, diante daquilo tudo, a gente enxergar uma luz no fim do túnel, uma coisa boa, né? Mas, toda vez que a gente estiver numa situação assim de desespero, porque às vezes a gente se desespera de ver aquilo, né? Aquilo bate fundo, né? E a gente não pode esquecer de que Jesus está no leme, né? Que aquilo ali tem um propósito depois que a gente não está vendo agora, mas que vai resultar por uma coisa boa, né? Vai ter um resultado, algum benefício, né? Para todos, né? E é uma coisa que a gente tem que refletir até para a gente tentar controlar um pouquinho a nossa tristeza, o nosso pessimismo, porque muitas vezes, né, a gente vendo, vivenciando e lendo, a gente fica com uma vibração ruim, né, muitas vezes fica sentindo aquele peso, aquela tristeza, que é uma situação muito triste, né, uma barbárie, uma coisa muito pesada. Então, a gente tem que pensar, né, lembrar da espiritualidade amiga, de Jesus, pensar que, até uma comparação interessante, né, que quando, por exemplo, o pai ou uma mãe leva o filho, né, que está com uma doença grave, leva no médico, né, e o médico receita lá uma injeção que é um horror de dolorida, né, e a gente permite que o médico dê essa injeção, por mais que o nosso filho esteja sofrendo, né, para a gente, porque a gente está pensando no resultado final, que é ele melhorar. Né? Então, na hora que o filho está lá se esperneando, chorando e reclamando que está com dor, a gente fica até se sentindo um pouco culpado que deixou, né, muitas vezes, né, em alguns casos. Mas a gente está vislumbrando um resultado depois daquilo, né? Então, a gente tem que tentar se esforçar um pouco para tentar repetir, né? A gente tem que tentar se esforçar para ser otimista em relação àquela situação, tentar ver a luz no fim do túnel, pensar, né, na espiritualidade amiga, e quando a gente estiver escorregando, que nós somos humanos, né, a gente escorrega mesmo, pensar, vibrar a luz, né, vibrar paz, entrar em prece, pedir ajuda para nós mesmos, para a gente sair daquela vibração ruim, talvez não ficar vendo aquilo na televisão continuamente, né, porque tem gente que fica mais tocada, tem gente que não, nem tanto, mas tem gente que aquilo ali pesa, né, muito, tem um impacto muito forte. Então, para a gente tentar se equilibrar, e até para a gente conseguir emitir uma boa vibração para aqueles irmãos que estão lá em sofrimento, né, que estão precisando de auxílio espiritual, para que os bons espíritos cheguem até eles, é importante a gente tentar se esforçar para manter essa boa vibração, né? Para ajudar. Eu lembro, Lorane, na segunda-feira, eu fui lá no centro
para fazer a filmagem da palestra da Silvia. Aí sabe quando eu sento, e aí vieram tantos pensamentos assim, não é só pessimista, mas aquele pensamento que estava me consumindo, né? Questões ligadas ao medo, né? A falta de fé, desesperança, de tantos meses aí que a gente vem carregando nas costas com tantos problemas diferentes. E aí, de alguma maneira, eu fui abraçado por um bom pensamento e que, traduzindo tudo que me foi dito, era assim: não perca a fé. A gente precisa manter a fé, né? E tudo que acontecer está dentro de um planejamento maior. Por mais que a gente não consiga compreender esse planejamento, existe um planejamento. Então mantenha a fé, mantenha o equilíbrio que... E aí, mais uma vez, não é só, não, porque aí eu posso doar a energia, não. É porque aí eu não entro no meu desequilíbrio de cada dia e começo a cada vez mais sair mais do trilho. Porque às vezes a gente sai do trilho, mas às vezes a gente sai mais do trilho. E aí, quando a gente se mantém minimamente equilibrado, as nossas saídas do trilho são aquelas saídas que a gente bota o pezinho para fora, mas não é aquela que a gente rola a ribanceira e cai no meio do mato, né? E é isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa manter a fé, manter a calma, porque as coisas que estão acontecendo fazem parte de um planejamento. Então, eu tive... E aí, sabe quando você sai da reunião outra pessoa? Porque eu estava muito para baixo. E aí eu falei, pô, graças a Deus eu tive esse tipo de experiência extrafísica e de alguma maneira mexeu comigo. Eu acho que o nosso grande objetivo hoje aqui é também tentar levar um pouquinho dessa experiência, né? Para que a gente consiga manter a fé, manter a tranquilidade e a certeza de que tem alguém acima de tudo, que no nosso caso é Jesus, que representa o Criador, né? Não estou falando assim de um espíritozinho, não. Ele está falando de Jesus, o representante de Deus. E ele está controlando esse tabuleiro de xadrez. É claro que nós somos as peças, né? E as peças fazem uma bagunça danada. Mas ele está lá em cima, antevendo as jogadas. É aquele jogador de xadrez que sabe ver muitas jogadas à frente. A gente não, a gente está ali numa jogadinha. Ai, o peão caiu. É essa a nossa visão. Por isso que a gente fica meio desesperado. Mas Jesus não. Então tenhamos a certeza de que tem alguém especialista nesse tipo de conflito, né? Não é a nossa primeira vez que a gente arranja um problemão no nosso planeta. E ele está acostumado a resolver esses problemas e ele vai conseguir dar um jeito. É porque muita gente pensa, eu já ouvi isso de algumas pessoas, né? Falei assim, caramba, tivemos agora uma pandemia, morreu tanta gente, mal saímos da pandemia, já emendou com uma guerra, né? E aí a gente tem que lembrar, né, que a gente está num período de transição, né, para o mundo de regeneração, que essas turbulências são esperadas, né? Exatamente, exatamente. E tentar, às vezes, perceber que, às vezes, a pandemia chegou justamente para dar uma amenizada numa guerra que já poderia estar pronta para estourar 2 anos atrás. A gente não consegue, a gente não tem essa noção do futuro. Verdade. Né? Então tenhamos fé, tenhamos tranquilidade. Às vezes a pandemia veio já para diminuir o ímpeto. Então fez parte desses 2 anos já para diminuir um pouquinho. Olha só, a explosão vai ser grande? Vai, mas vai ser muito menor do que se não tivesse sido a pandemia. Então tenhamos fé. Né? É claro que às vezes a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar angustiado, mas essa fé que é maior e que existe por aí, a gente precisa tentar tocar um pouquinho nela, falar assim, opa, vem cá, vem para mim, busca aqui porque eu estou precisando, eu estou buscando você. E acho que essa é a nossa proposta, é a gente dividir esse pensamento de fé, porque a gente precisa, porque os embates humanos, né, as doenças que vão continuar existindo, vão tirar a nossa paz. Então a gente precisa desse lado mais espiritualizado para suportarmos com equilíbrio e força esses momentos complicados que vão surgir por aí. Verdade. Posso fazer mais uma perguntinha? Pode. Então vamos lá. O que pensar daquele que provoca a guerra? Né? Porque a gente está falando de nós,
o peãozinho do tabuleiro. Mas temos ali algumas peças maiores, né? E que essas peças provocam a guerra. O que pensar dessas pessoas? Esse vamos dizer assim, o que cai a responsabilidade maior, né? É aquele que vai ter uma quantia maior para pagar depois, né? Também tem uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que é justamente isso. Esse é o verdadeiro culpado, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que tenha sido a causa, pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado para satisfazer sua ambição. Quando eu leio isso, eu lembro de um vídeo do Marlon Rickdown, né, falando, né, que a gente às vezes julga, né, os líderes, né, dos países, no caso aquele que provocou a guerra, mas aí a gente tem que pensar, né, e se fôssemos nós no lugar dele, né, e se fôssemos nós com poder de fazer uma coisa maior, né, se na nossa vida, como você falou, né, no início, no nosso íntimo, a gente já estoura com facilidade, a gente tem agressividade, né, a gente quer ganhar no grito, quando não concorda com a nossa, né, com a nossa fala, a gente quer impor a nossa vontade, isso no nosso mundinho, né? Imagine a gente com poder, né, numa presidência de um país grande, com problemas, né? Então, a gente deve ter muito cuidado de julgar, né, essas pessoas, porque somos todos humanos, estamos todos aqui para o mesmo fim, né, que é a evolução, e tentar também, né, como a gente falou, de emitir vibração de luz para os que estão sofrendo, mas também pedir a espiritualidade amiga que consiga envolver esses irmãos, né, para ver se eles têm uma intuição melhor, né, se tem um direcionamento melhor aí para evitar catástrofes maiores, se for o caso, né? Exato, né? Porque muitas das vezes a gente fica revoltado. E aí eu não vou nem jogar para o que está acontecendo hoje em dia lá na Rússia, na Ucrânia, não. Eu tô pensando aqui no nosso mundinho mesmo, aqui no nosso país. E a gente fica revoltado com figuras públicas, a gente fica revoltado com algumas questões que acontecem, e isso nos tira, né, até o desejo da oração. E aí nós somamos um grupo que fica emanando cada vez mais energias ruins. Será que realmente não fazemos parte, então, desse processo de desequilíbrio, onde o nosso objetivo, já que, de alguma maneira, já fomos tocados, não estou falando que somos melhores, mas, de alguma maneira, nós já fomos tocados por um conhecimento. Né? Isso, mais uma vez, não é questão de sou melhor, sou mais evoluído. Mas ninguém pode dizer aqui, não, eu não sabia. Eu não sabia que eu não devia pensar isso. A gente sabe que a gente não deve fazer algumas coisas e a gente sabe que nós temos que ser proativos, rezar, né? E pedir muito que Jesus ilumine. Só que não, esse daí eu não vou rezar de jeito nenhum. Esse eu não peço. E aí somos mais um a ficar jogando lixo, né? Esse nosso pensamento, às vezes, tão complicado. Então, esses nossos grandes líderes, né? E seja de onde for, precisam dessa misericórdia, né? Porque quem seríamos nós se tivéssemos poder? E eu não digo nem um poderzão. Lorane, às vezes você vira síndico, você já começa a ter problemas com o seu ego. Porque eu sou síndico. Né? Aí você ganha uma promoção, você já começa a ficar desequilibrado e pisar nos outros porque você foi promovido. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado e muita misericórdia com aqueles que estão em estágios que podem fazer mais bobagem. Porque você síndico pode fazer bobagem com um grupinho. Se você é promovido com outro... Agora imagina você um líder de uma nação. Quanta bobagem você pode fazer. Por isso que nós temos que ter muita misericórdia. Verdade. Né? Então vamos... Temos que ter esse olhar, né? De controle da nossa raiva, muitas vezes, né? Porque às vezes eles fazem coisas que a gente dá aquela raiva inicial e você saber, né? Fala assim, não, gente, peraí, volta,
não estou ajudando fazendo assim, né? Está fazendo mal para mim e eu estou emitindo uma energia ruim para ele também, né? Então, para a gente ter esse clique, né? Exato. E aí vou voltar para uma pergunta técnica de guerra, que o nosso tema é guerra, né? E a gente precisa discutir também sobre isso. E aí, quantas vezes a gente fica pensando, jovens, né? Imagina, você tem 18 anos, é levado para uma guerra que você não tem nada a ver com isso. E muitas das vezes convenceram você que você vai ser a salvação da liberdade, vai ser a salvação do orgulho da sua nação. E aí, como é que a gente julga, como é que a gente analisa, por exemplo, um soldado numa guerra? Ele é considerado um assassino, uma vítima? Como é que o Espiritismo analisa isso? Então, Leco, também tem, né, essa pergunta no Livro dos Espíritos, e eu acho fantástica a explicação que ele dá, de que depende da forma, até como ele pensou na hora de matar, ou do jeito que matou, né? Então, se ele está matando por defesa, né, ou né, naquela atitude de defender a sobrevivência, ele não é considerado um assassino. Agora, se ele aproveita daquele momento, se ele se aproveita para fazer aquilo com crueldade, né, com, com aquele ódio mesmo, com aquela crueldade, aí sim ele já pode ser julgado como um assassino, né? Depende muito da intenção da pessoa, né, naquele momento. E aí, refletindo sobre isso, me lembrei daquele filme, né, o Último Homem, lembra? Até o Último Homem. Não lembro, Não, não lembro. é antigo. Eu vi há pouco tempo agora de É porque eu novo sou que meu muito filme. jovem, Lorena. Esses filmes antigos. Ah, tá bom. E é a história é uma história verídica de um cara que vai à guerra, mas que ele se recusa a levar arma. Ele vai para a guerra no intuito de agir como médico, de socorrer os feridos, e é uma revolução, porque ninguém aceita, né, dele ficar sem arma, porque tem os treinos, né, antes de ir para o campo de batalha, e eles têm que atirar, e ele nem pegava na arma, porque ele não aceitava, né, e ele foi combatido, foi preso, né, o exército não aceitava dele ir à guerra dessa forma, e aí, resumidamente, ele consegue uma concessão para ir à guerra dessa forma, e ele, antes tido como covarde, né, que não queria pegar em arma, ele vai à guerra para socorrer. Então, ele se expõe muito mais, porque ele não tinha nem com que se defender, né? E ele passa aquela batalha, aquele horror todo, e ele só resgatando as pessoas feridas e trazendo para tratamento, né, para aquele hospital improvisado que eles fazem, né, na guerra. Então, ele resgatando esse pessoal que sofreu explosão, que perdeu uma perna, um braço, e ele, no meio do tiroteio, tiro lá brabo, né, e ele, sem medo, ele lá socorrendo todo mundo, né, e no final a guerra acaba, né, ele sobrevive, né, chega a se ferir no final, mas nada grave, e quantas pessoas, eu não me lembro agora para dizer quantas pessoas ele resgatou, mas foi assim, uma coisa que foi surreal, né? Foi uma história assim, bem bacana. Então a gente vê a intenção dessa pessoa, que esse aí já, nossa, ele já tem uma evolução maiorzinha, né? De se expor àquele perigo só para salvar, para ajudar as pessoas. Ele foi justamente isso. Mas você vê no filme também quantos estão ali com aquele intuito, né, de salvar, de ser, né, de obedecer os comandos, né? Então, na guerra tem muito isso que você falou, né? Os jovens preparados como se eles fossem salvar o mundo, né? Aquela responsabilidade enorme nas costas. E aí, quando você falou sobre isso, né, que nós seremos julgados pela crueldade do combate, né, mas não em si da ação, né? Porque se você está lá, você dentro dessa batalha, você tem uma missão a cumprir. Mas realmente a análise da espiritualidade, né, da sua consciência, é o quanto você está sendo cruel ou não. E com certeza Sim. O soldado pode pesar a mão e falar assim, olha, eu vou ser cruel ou não, eu vou ser justo em cima desse tipo da missão que eu recebi. E aí eu sempre penso numa expansão nazista, por exemplo, né, e alguns soldados ingleses.
Naquele momento, para a gente, é óbvio que se o nazismo vencesse a guerra, o mundo seria completamente diferente, né? Então eu fico imaginando um jovem de 18 anos no fronte de batalha, dando a vida para salvar a democracia. Como é que eu aqui não, porque ele é um criminoso, ele é um assassino? Não dá para ter esse olhar, né? Tão distante da realidade. E aí, nesse momento, eu Com lembro certeza. muito de uma passagem do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel conta, e é uma história longa, né? Eu vou encurtar bastante. A história é: o cristianismo estava se perdendo com o passar dos séculos, porque o ser humano abraçou o ideal cristão e começou a botar poder mundano, né? Principalmente quando Roma se converteu ao cristianismo. Então o cristianismo começou a pegar um caminho muito tortuoso. E a espiritualidade inferior começou a crescer e falou assim: agora é a hora de a gente acabar com o cristianismo. Porque realmente o ser humano é frágil, tem muito poder ali envolvido e a gente vai deturpar tudo. E aí Emmanuel diz que no ano 607 aconteceu uma coisa dentro da Igreja Católica que deram superpoderes para o Papa e aí, naquele momento o Papa virou... Porque antigamente o Papa ele era só o bispo de Roma. Ele tinha um poder localizado. E a partir do ano 607 o Papa parou de ser apenas o bispo de Roma e virou o bispo universal. Significava que ele realmente era o maior de todos na Terra, o representante direto de Deus. E isso deu muito poder para o Papa e, mais uma vez, poder mundano. O Papa podia fazer o que queria porque todo mundo obedecia. E aí, os grandes espíritos viram que estava dando tudo errado e eles pensaram numa saída alternativa. E qual era a saída alternativa? Pegar um espírito, colocar para encarnar, para refundar um ideal moral que ia contrabalançar essa perda do cristianismo dentro da Igreja Católica. E aí, no ano 570, nasce Maomé. No ano 610, Maomé ele vai ter contato lá com o que eles chamam de anjo Gabriel e começa a formar o Alcorão. Só que, mais uma vez, a espiritualidade inferior começou a interferir e o islamismo entrou por uma vertente de guerra, de batalha e perdeu o controle também. E aí, olha que loucura. O islamismo começa a tomar todo o norte da África, entra pela Europa, toma Portugal, toma Espanha, e aí os espíritos viram assim: olha só, gente, vamos perder também o islamismo e o cristianismo. O que a gente faz? E aí eles colocaram na divisa ali da Espanha com a França, pegaram um grande general romano e colocaram para reencarnar na figura do tal de Carlos Martel, e ele, de uma maneira assim brilhante, treinou os francos para justamente segurar esse avanço islâmico. Então, nessas horas, a gente vê assim, a guerra, de alguma maneira, também é utilizada pelo plano espiritual, justamente como o livro dos Espíritos diz, para garantir a liberdade. Né? Porque, às vezes, o mundo está entrando por um caminho tão tortuoso que a gente tem que frear esse cara. Vai frear o quê? Com o pessoal com rosas na mão? Né? É claro que isso não é o ideal cristão. Tanto que Jesus, Sim. na hora que Pedro corta a orelha de um soldado que ia prender Jesus, Jesus falou: opa, peraí, não é assim que a gente vai resolver. Mas eu acho que essa discussão a gente está falando localmente, dentro de um exemplo crístico ali. Mas quando a gente pega dentro da humanidade inteira, por isso que eu falei no início, que nós temos que ter uma visão mais objetiva, mais realista das coisas. Né? Mais uma vez, o exemplo. Imagina se os soldados britânicos não tivessem aquela coragem. Hoje a gente estava aqui levantando a mão para Hitler, ou para um seguidor. E será que seria o ideal isso? Com certeza não. Então, de alguma maneira, a guerra precisa acontecer, justamente como os Espíritos dizem, para manter a liberdade. É claro que ninguém quer isso, e o nosso projeto aqui é a oração para que não aconteça. Mas que, infelizmente, jovens, né, estarão sempre protegendo, de alguma forma, a nossa liberdade. Está. E a gente tem que, de alguma maneira, estar muito grato a esse grupo que está protegendo a nossa liberdade. Com certeza. E é complexo, né? E é muito complexo, né?
Eu estava pensando que você estava falando aí da época do nazismo, né? Até hoje, a gente vê que a influência de algumas pessoas, para algumas pessoas, é muito forte do comando, né? Tem uma experiência que foi feita, não vou lembrar o nome, tá, gente? Porque a memória aqui não existe, mas eu vou contar mais ou menos como foi feita nos Estados Unidos e era assim. O pesquisador, no caso, que não era pesquisador, mas que, né, estava como de jaleco, de crachá, bonitinho, e a pessoa que tomava o choque também era combinada com ele, né? Não era a pessoa não tomava o choque normal, na verdade. Mas a pessoa que era colocada ali para dar o choque, era explicado que era uma pesquisa e que ele precisava ir aumentando o choque dado naquela pessoa que não faria nenhum mal. E aí a pessoa fica ali dando choque e a outra pessoa vai aguentando, vai aguentando. Quando ele vai aumentando o choque, a pessoa começa, às vezes, a gritar, desesperada, assim, pelo amor de Deus, para, não estou aguentando, vou morrer, eu tenho problema cardíaco, meu coração está acelerado, eu vou morrer. Aí tinha 75% das pessoas que estavam ali, às vezes até parava, olhava para o cara, o cara falou assim, não, pode continuar dando, e a pessoa continuava dando. Né? Não conseguia parar para pensar, né? Não vou fazer isso está errado, né? Não concordo. A pessoa simplesmente obedecia o comando. Então, como a gente estava falando, é muito perigoso, né, ter o comando, né, e influenciar mal as pessoas, né, e direcionar mal as pessoas, porque, claro, aquela pessoa tem um livre-arbítrio? Tem, mas às vezes a pessoa tem como é que eu vou explicar? Ainda tem aquela fraqueza mesmo, ética, espiritual, né? Fortalecido. Então, com o comando errado, ela vai, né? E se deixa levar facilmente, né? Então, isso é um perigo muito grande, realmente. Você está falando isso, eu lembro de um filme chamado A Queda, que são as últimas horas de Hitler, né? Onde ele está lá em Berlim e já estão destruindo o bunker dele e depois ele acaba morrendo. E aí, quem está contando essa história é uma secretária de Hitler. E aí, no final, ela fala que ela se sente muito culpada, apesar dela, na época, ela tinha só 18 anos, era muito jovem e tal, mas ela teve vários amigos, também 18 anos, que souberam dizer não ao nazismo. Né? Então é isso, né? Não, ó, dá choque que não vai ter. E aí a pessoa tá dando choque porque acha que não é normal. E por mais que às vezes a gente esteja dentro de uma linha, uma ordem que vem de cima, nós temos que ter também firmeza moral para saber, olha só, em que lado eu estou nessa história. É o lado da liberdade? Exatamente. Né? É o lado da honra? Né? É o lado da paz? Ao lado da fraternidade, é isso que a gente tem que sempre estar. Nós temos que estar sempre posicionados ao lado realmente daquilo que está alinhado com o cristianismo. Fora disso, é dizer não. Por isso que Jesus dizia sim, sim, não, não. Não dá não. Vou dar choque só um pouquinho, porque estão dizendo que é para dar choque e que não faz mal. Não, olha só. Eu estou vendo, está errado. Isso está errado. Então a gente tem que se posicionar. E é muito importante que a gente se posicione. E dentro do nosso norte, qual é? Se posicionar sempre dentro da lógica cristã, que é o amar, que é o perdoar. Né? Isso é muito importante para a gente. Com certeza. Então, eu tenho mais uma perguntinha para você, Lorraine. E nós, espíritas, como é que nós ficamos dentro disso tudo? O que a gente pode fazer para dar uma melhorada nessa situação toda? Eu até vou separar aqui, no dia até que a gente conversou sobre essa live, né, de fazer essa live, não por acaso, pouco depois que eu falei com você, eu vi uma postagem do Marlon nas redes sociais, né, que, nossa, foi bem assim, impactante, né? Então, eu vou ler, porque o texto é muito bom para a gente refletir. Ele escreveu assim: me desculpem, eu tenho parte nessa guerra. Eu quero publicamente pedir desculpas, porque sei que eu contribuí para essa guerra e me comprometo a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para minimizar os desastres. As notícias me fizeram lembrar do meu desejo de dominação, que muitas vezes tenho sobre meus filhos, meu parceiro. Me lembrou a agressividade que me faz romper
desrespeitar, trair quando meu narcisismo se sente ferido. Me trouxe à mente as bombas que eu já coloquei na minha própria casa, nas minhas relações, disposto a destruir tudo, quando achei que ia perder território. O mundo é a expressão do somatório do que alimentamos dentro de nós. Por isso, me perdoem, eu faço parte dessa guerra e estou trabalhando dia e noite aqui dentro para reverter a situação. Então, eu acho que, né, a gente fala tanto, né, de autoconhecimento, né, de transformação moral. Então, como a gente já tem esse entendimento, né, esse aprendizado, eu acho que a gente tem que pensar mesmo, antes da transformação, obviamente, o autoconhecimento, né, de ver em que eu sou agressivo, como é que eu estou atrapalhando, né, a psicosfera do mundo, né, do planeta Terra, né, como que eu estou contribuindo, né? Se eu chego ali na esquina de carro, tomo uma fechada e, né, e perco o meu limite, xingo, né, fico com ódio, se eu brigo dentro de casa, no trabalho, né, se eu quero humilhar as pessoas, como você falou, né? Às vezes sobe um pouquinho de categoria e a gente já quer, né, pisar. Então, a gente tem que refletir onde está a agressividade no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para controlar isso, né? Para melhorar, amenizar e melhorar essa vibração nossa, porque a vibração do mundo é o somatório nosso, né? Então, se já começou errado aqui dentro da minha casa, né, para extrapolar o planeta Terra, né, é fácil. Então, se nós temos esse entendimento, esse estudo, né, de autotransformação, de autoconhecimento, a gente tem que começar a aplicar, tem que começar a pensar, né, e não falar da boca para fora, eu sei que eu sou orgulhoso, mas em quê? O que eu faço que eu vejo que eu tenho orgulho? Ou, eu não sou agressivo, eu sou uma pessoa da paz. Mas em que situação, né, se pisarem no meu calo, eu escorrego? Né? Então, a gente tentar se autoanalisar, né, e ver como a gente pode mudar esse ambiente que começa em nós, né? Começa na nossa casa, na nossa família, né? Então, é um trabalho árduo, não é fácil. E quando a gente pensa, né, que o mundo sempre. E aí a gente vai voltar um pouquinho o que a gente estava falando no início, dos nossos grupinhos, né? Seja de sapiens, seja de chimpanzés. Nós temos clãs. E esses clãs eles vão sempre entrando em conflito com outro clã. E aí nós temos que perguntar: qual é o meu clã hoje em dia? Né? Eu tenho um clã que é espírita, só que aí dentro do espiritismo eu tenho um olhar bem superior aos demais e não entra em conflito. Mas eu fico assim, aquela religião ali, aquela região ali é de gente analfabeta, ali é de gente ignorante, e nós somos os intelectuais da fé. Entende que a gente, dentro de uma arrogância, a gente se coloca num clã, e aí eu começo a jogar para escanteio aqueles que pensam diferente. Eu dentro do meu pensamento intelectual, eu acho que eu tenho um grupo que me alimenta o meu ego. Quem pensa diferente, que às vezes não está no meu nível, eu nem converso porque não me acrescenta em nada. E às vezes eu vivo numa bolha porque eu faço parte de um grupinho que pensa igual e fica me alimentando, enquanto oxigenar o pensamento é você ouvir o que as pessoas distantes do seu mundo têm a dizer. Então, quando a gente pensa o início, o judaísmo criava problemas com os dissidentes, aí vou dar o nome do cristão. Né? Por quê? Porque era um clã. Aí daqui a pouco o cristão se converte, Roma, né, se converte ao cristianismo e aí começa a perseguir aqueles que pensam. Aí daqui a pouco o islamismo surge, aí começa a perseguir aqueles. Religiosamente falando, todo mundo se odeia. Onde, quando você pega, e aí dessas 3 monoteístas maiores do planeta, é sempre no cerne delas o amor. Mas de alguma maneira a gente dá um jeito de subverter isso e se odiar. Aí, hoje em dia, é a política. Antigamente a gente se matava por causa de futebol. Hoje em dia a gente se mata por causa de política.
E aí daqui a pouco eu tô assim, ó, eu tô odiando fulano porque ele fez um post e aí eu percebi que esse post dele, ele gosta do político A, B ou C. E aí eu tô odiando essa pessoa. Aí vai dizer o quê? Que eu não faço parte dessa guerra? Eu não estou alimentando essa guerra? Lógico que eu estou alimentando. Né? De Sim. alguma maneira, eu tô dando comida para um lobo. E esse lobo está cada vez mais forte e crescendo mais. Enquanto que a gente tem que alimentar a ovelha. É a ovelha que é a paz, é a tranquilidade. Né? A gente está alimentando quem no nosso dia a dia? Então você falou muito bem, Lorraine. Quem nós estamos alimentando no dia a dia? Nós fazemos parte dessa guerra. Então, o espírita tem que dar um passo atrás e falar assim, ó, eu não vou me meter em confusão. Quer pensar diferente? Pensa. O mundo é feito disso, de pessoas que pensam de maneira diversa. Né? Isso, Exato. eu fico imaginando se Kardec chega assim, não, não, eu não vou ouvir essa linha de raciocínio porque foge ao que eu aprendi aqui com os grandes pensadores iluministas. Hoje a gente estava seguindo o Rousseau, né? E não é, o Sim. espiritismo não é feito por Rousseau, não é feito por nenhum iluminista, é feito pelos espíritos. Então a gente precisa dar ouvido realmente a tudo e aí sim filtrar dentro do cristianismo o que tem de melhor. Eu vi no outro dia, foi um vídeo também do Rossandro, que eu achei engraçado, que ele falou, mas em relação à guerra, né? Eu não sou agressivo, eu não mato ninguém. Eu não Uhum. mato. Mas quando alguém, como você falou, né, em questão política, né, me desagrada, eu vou lá e pum, elimino do WhatsApp, bloqueio no Facebook. É uma forma de eliminar a pessoa, né? Não Lógico. deixa de... E extremamente perigosa. Porque quando eu elimino essa pessoa, aí dentro do meu grupo WhatsApp, eu só tenho pessoas que pensam igualzinho a mim. Dentro do meu grupo, no meu Facebook, eu já bloqueei todo mundo para diferente. Aí eu estou só alimentado pela aquela informação que vai me deixar tranquilo. E será que essas informações são Exato. todas verdadeiras? Será que não existe um viés ali e eu preciso, às vezes, confrontar com um outro lado para Uhum, ver, opa, olha só, isso também tem razão. E daqui a pouco eu não sou nenhum nem outro. Eu sempre digo assim, nós não verdade. estamos escolhendo entre Jesus e Barrabás. E o que hoje em dia parece é que a gente está no meio de uma confusão onde existe e não existe lado certo. Né? Eu não Uhum. estou querendo dizer que a gente tem que escolher A, B ou C, não. Mas aí assim, ó, ou vamos ouvir, vamos permitir que as pessoas pensem diferente. A gente precisa disso. 2022 promete, Lorraine. Poxa, e como? Tem um texto, posso ler uma coisinha rapidinha? Pode, lógico. Né, nesse livro da Joana, né, ela fala assim, que a gente tem necessidade de elevação do pensamento, né, como a gente, né, já discutiu, no padrão vibratório, que é indicado deixar de pensar na guerra e focar na paz, né? E que o amor substituirá um dia a agressividade humana, resolvendo todas as questões que possam constituir pontos de divergência entre as criaturas e motivações para as guerras. Né? Que com amor a gente não precisa entrar em conflito, né? A gente consegue se resolver da melhor forma possível, sem precisar, né, desse tipo de situação que a gente passa, né? Exato. E há 2000 anos, alguém nasceu aqui, quando eu digo alguém, alguém com A muito maiúsculo, e Muito. justamente para falar isso para a gente. Olha só, o caminho é esse aqui. Esse é o caminho. Se não for esse caminho, não adianta, não vai dar certo. E a gente, infelizmente, insiste no caminho da violência, no caminho da guerra, né? E não é para insistir. Por mais que os espíritos Uhum. digam que a guerra faz parte, justamente para que seja mantida a liberdade. Mas nós, individualmente, e aí a gente está falando com cada um que está assistindo hoje aqui, por mais que a gente entenda que muitas das vezes a guerra faz parte para que seja mantida a liberdade, nós, como indivíduos, não podemos compactuar com guerra nenhuma. Já estamos num outro patamar de conhecimento. Então, principalmente dentro de casa, amar, perdoar, acolher, ouvir, entender que existem pessoas que pensam diferente, isso faz parte. Se a gente faz isso, vai ser igual Emory. Lembra da Emory, que é uma PG? Você pega uma pessoa, essa pessoa pega uma outra pessoa, daqui a pouco, da tua rede, tem milhares de pessoas.
Porque se a gente se modifica verdadeiramente, a gente modifica o mundo. Gandhi falava isso, né? Quando a pessoa realmente tem muita bondade, ela consegue modificar o mundo onde ela vive. E é isso que a gente precisa. Claro que eu não vou virar Gandhi, eu não vou virar Jesus, mas eu posso, de alguma maneira, modificar minha família. Né? Olhando para assim, ó, dá para pensar de maneira diferente. Ah, meu filho quer isso? Olha só, eu quero ouvir por quê. Ah, legal, olha só, interessante, gostei da sua forma de ver. Eu tenho essa forma aqui e a gente pode somar essas duas maneiras de pensar e chegar a um denominador comum. Os filósofos gregos faziam isso, né? Você tinha a tese, a antitese, que seria a antítese, o somatório é a síntese. Mas hoje eu não quero mais ouvir a antitese. A antítese, olha, opa, eu quero matar. Eu quero sair do grupo de WhatsApp porque existem pessoas que pensam de maneira oposta. Quando o somatório é a verdadeira solução. Pegar um pouquinho que tem de bom aqui. Né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa se unir justamente para somar forças, ideias diferentes, porque ciência também é isso, filosofia é isso, tudo é isso. É somatório de ideias. Sim. E aí, falamos muito, né? Falamos. Mas eu gostei. Eu gostei muito da nossa live. Vamos encerrar então? Ou tem mais alguma coisinha para falar para gente? Não, só isso mesmo. Então, pedido final, vamos fazer uma prece. E essa prece é para todo mundo se unir bastante e justamente pedir, né? É claro que a gente tem uma proposta também de, se tivermos condições, doar. Mas hoje vamos pedir equilíbrio para que a gente consiga ultrapassar esses momentos tenebrosos, né, que podem acontecer, né, e que já estão acontecendo para muitas pessoas. Né? São 2 anos aí de uma batalha interna que estamos passando. E aí agora parece que vão surgir mais um probleminha. E aí pedir força, né? Pedir coragem. Vamos? Vamos. Então vai lá. Obrigado, tá, Lorraine? Então vamos elevar nossos pensamentos, pensar no nosso querido Mestre Jesus, pensar em toda a sua luz que emana no nosso planeta, né, que nos envolve a todos, e que nesses momentos de dificuldade possamos lembrar de todos os irmãos que estão lá passando por dificuldades, que estão em sofrimento, que estão desencarnando numa situação difícil, que possam ser acolhidos pelos nossos amigos espirituais, que possam ser tratados e ajudados. E também pedimos pelos governantes das nações que possam ser envolvidos pela espiritualidade amiga, que possam refletir melhor, que possam tomar um direcionamento melhor, mais pacífico, para que não se atrapalhem com suas atitudes erradas. Pedimos também por todos os nossos irmãos que ainda estão em sofrimento, estão sofrendo suas guerras internas, que eles possam se sentir mais pacificados, que possamos nos sentir amparados, auxiliados, e não deixarmos a nossa fé enfraquecer. Que o nosso Mestre nos ajude e nos ilumine sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada aí você pelo convite. Obrigado mesmo, tá? E que Jesus nos abençoe e que possamos verdadeiramente, como você falou na sua prece, realmente travar essa batalha íntima, né? Que a única guerra que importa hoje pra gente é essa batalha íntima e a gente sufocar aquele homem velho e deixar nascer realmente o espírito novo, né? Que é evangelizado. Muito obrigado, tá? Verdade. Vou me despedir do pessoal aqui. Obrigada a todos aí que assistiram. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite, Lorraine. Beijo nas crianças. Ó, nenhuma criança guerreou hoje. Até os cachorros ficaram bonzinhos. Nem meus cachorros latiram, viu?
Tchau, tchau, beijinho. Tchau. Pessoal, muito obrigado por mais essa live, por esse momento aí que a gente conversou tanto. Tá? Que Jesus nos abençoe. Verdadeiramente possamos estar em sintonia com os bons espíritos para a gente conseguir essa batalha diária. É muito importante que foquemos, que olhemos para dentro e domemos as nossas más inclinações. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Que os bons espíritos da casa de seu Pedro e Dona Nair possam atuar muito em nossas vidas, nossos corações, nos intuindo bons pensamentos e nos levando sempre para o lado correto, o lado da fé, do amor, o lado cristão. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Beijos.